Oi, pessoal, boa noite. Vamos então agora aguardar a Débora, né, que foi. A Débora já chegou. Peraí, vamos convidar ela aqui. Foi. Débora chegando, chegou. Bom dia, boa noite, tô louca. Boa noite, Débora, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Legal. Bom, então, primeiro, eu também a gente está chegando agora, tá? Eu Primeiro eu também quero estava dizer. acompanhando. Eu Ah, vi que na hora que tava? eu entrei, daí você desligou. Ah, tá. Eu você não tinha me aparecido. Mas deu tudo certo, não tem problema. Então, primeiro eu quero agradecer você ter aceito o convite. Eu acompanho seu trabalho, né? Eu vejo até que você tem uma ligação aí também com o pessoal também que eu admiro bastante. A ideia, né, de ter te chamado é a questão aí de levar essa psicoeducação, né, esse conhecimento, ainda mais, né, no janeiro, que a gente fala de janeiro branco, saúde mental, e o meu foco, né, essas próximas lives vai ser o envelhecimento. Realmente vai ser a questão do envelhecimento e idosos. E aí, eu pensei em você, né, da gente começar a falar um pouquinho sobre mitos e verdades, porque é aquilo que eu falei, né, como a gente percebe a necessidade de levar alguns conhecimentos, eu coloquei inclusive esse título, só para a gente desenvolver um pouquinho esse bate-papo, né? Porque a gente vê, né, a gente ainda vê muitas dúvidas, enfim, e acho que o que é mito e verdade né, colabora, né, com a população, inclusive de ter essa ideia do saúde. Ai, é a rinite, viu? Não liga não. Aqui choveu tanto aqui em Limeira, parece que limpou toda a cidade. Foi Ai, que tudo pro meu delícia. nariz. Mas pode E vai continuar, tô ficar, prestando e vai, atenção. vai ficar gravado, Uhum. tá? Vai ficar salvo no Instagram, né, para depois para as pessoas que entrarem. Bom, aí você se apresenta, fica à vontade, né? Fala um pouquinho sobre você. Bom, vamos lá. Eu sou a doutora Débora Ali, eu sou gerontóloga de formação. Eu fiz uma faculdade na USP em São Paulo que chama Gerontologia, que é uma graduação de 4 anos. Né? Só tem essa graduação na USP em São Paulo ou em São Carlos, na UFSCar, Federal de São Carlos. Daí, sempre me apaixonei desde o primeiro semestre na faculdade em questões de envelhecimento, doença de Alzheimer. Terminando a faculdade, fiz uma pós em neurologia do adulto. Vocês vão perceber, é meu filhinho, tá, gente? Acho que a última vez que eu te vi, né, Márcia, acho que eu nem tava grávida. Né? Depois veio a pandemia, É, veio o filho, sim, e sim, ele acabou de aparecer aqui. Quer aparecer fofo. na live? Então, eu fiz uma pós no Albert Einstein, né, em neurologia do adulto. Depois eu fiz o mestrado na Unicamp e o doutorado também na Unicamp, sempre voltado nessa área de envelhecimento, demências, relação sobre diabetes e a doença de Alzheimer. Então, sempre fui apaixonada por idosos. Daí eu montei o Elderly, Centro de Promoção de Envelhecimento Saudável em 2012, 2014, aqui na cidade de Limeira, que é da onde eu sou, no interior de São Paulo. E daí, sempre consultando pacientes, fazendo estimulação para idosos que têm demência ou que querem prevenir alguma demência. E depois eu fui me apaixonando cada vez mais, até que surgiu a oportunidade de montar um centro-dia para idosos, agora em 2021. Né? Então fez um ano que a gente está com esse centro-dia, que é a nossa casa. E vem novos projetos aí também. Então aguardem, gente. Então sempre nessa área de prevenção, né? Essa que é a maior diferença do gerontólogo profissional, bacharel, com o geriatra, por exemplo, é esse foco na prevenção, que acho que é aí que casou, né? Acho que foi aí que a gente começou a se conversar, começou os nossos trabalhos começarem, foram se unindo, né? Através do seu trabalho também, que é nessa questão da prevenção, né? E eu, como gerontóloga, também sempre trabalhando, preocupada com essa prevenção.
E agora, com o centro-dia, o que eu tenho mais de dificuldade e que a gente vê que é uma coisa da sociedade, a gente vê que o Alzheimer ainda ele é muito estigmatizado. Então, é por isso que eu gostei da sua temática, da gente trabalhar um pouquinho desses mitos e verdades. Tem muitas inverdades ainda sobre a doença, muitas pessoas que têm muitas dúvidas sobre isso. E também agora eu trabalho muito mais próximo das famílias. Então, essa questão que uma vez a gente conversou até, dessa questão de quem cuida, como que fica a saúde mental, como que fica as pessoas que estão ao redor de quem está com a demência. Porque a demência, a pessoa que está com doença de Alzheimer ou outro tipo de demência, ela vai acabar esquecendo. Agora, quem cuida, quem fica com os arranhos, as minhas cuidadoras essa semana, teve um idoso bem agitado, ficaram todas roxas, ele tentou enforcá-las, cheia de mancha. Então, assim, é uma questão muito mais do que é uma doença, tomar medicação. E sim, essa questão de ter a paciência, de entender que não é por mal. Daí toda hora a gente repetia, gente, não esquece que ele não está fazendo por mal, né? Não é com vocês. Ele estava delirando porque ele estava com uma infecção urinária. Né? Então depois foi no médico, fez todo o exame. Então, assim, tem toda essa questão que é muito mais do que só lidar com o idoso. E a gente vê que o idoso, assim como os demais pacientes, você que é dessa área mais da psicologia, a gente vê que tudo vem de uma história. Então não é só uma senhora que vai até mim e hoje quer ficar no centro-dia. É uma história que foi mãe, que muitas vezes foi negligente com os filhos, muitas vezes batia nos filhos, muitas vezes teve relacionamentos com outros homens. Então, assim, parece que na velhice começa a pôr tudo, sai tudo, toda a sujeira debaixo do tapete da família sai. Então, daí são questões de filhos feridos, filhos magoados, tentando fazer o seu melhor, tentando perdoar, mas a gente sabe que não é tão fácil. Né? Então, por isso eu gostei dessa temática e fiquei super feliz pelo convite. Muito obrigada. E peço desculpa pelo Arthur, tá? Ele tá aqui bagunçando. Eu pedi pra mim ficar olhando, mas vocês escutaram. Fica tranquila. Não, então, eu falo, né? Hoje tá no pacote cachorro, gato, filho, o entregador, tudo acontece, né? Então, Débora, então como a gente sabe, né, que eu também, eu já fiz algumas pós, né, em gerontologia, inclusive lá na USP Leste, né, fiz uns cursos lá, também passei pelo programa da terceira idade lá no Proter do IPQ, enfim, né, então eu também sempre tive esse interesse por idosos, só que aí eu comecei a funilar e eu percebi que eu tinha interesse na prevenção, né, então na gerontologia, e aí eu falei, não, eu quero estudar o que vem antes, né? O que dá para fazer antes, tanto na prevenção e levar o conhecimento, que tem vários temas, né, sobre o assunto, para a gente despertar aí, né, alguns conhecimentos. Então a gente sabe que vai duplicar até 2050, né, os idosos, né, né, a gente vai ter um estouro aí de pessoas 60 a mais. E a gente está percebendo na prática que as pessoas não estão preparadas para ficar com idosos, né? Então a gente está percebendo no nosso dia a dia, né? A gente está percebendo no dia a dia que as pessoas não estão capacitadas. Hoje mesmo eu estava conversando com uma gerontóloga também, e ela falou que o professor dela de Pilates falou que recusava atendimento de idosos. Ela falou assim, não, eu não trago idosos para o Pilates porque eu fico perdida, eu não sei, então eu não faço novas matrículas com idosos. Olha que interessante. Pilates, que é uma coisa sensacional, então não estou generalizando, tá? Estou falando exclusivamente essa pessoa que fez esse comentário, né, lá do Rio. Enfim, então a primeira pergunta né, eu falei assim, eu separei umas perguntinhas tão corriqueiras, que a gente vê por aí, sobre, assim, se minha mãe tem Alzheimer, né, ou a doença, né, doença de Alzheimer, eu corro risco de desenvolver? Então essa é uma das maiores perguntas, né, que a gente recebe, uma das maiores dúvidas, e talvez é isso que os filhos ficam desesperados, né? Mas não,
O Alzheimer, ele é lógico, se eu tenho alguém na minha família que já tem o diagnóstico, por exemplo, no meu caso, na minha parte de mãe, meu avô, então o pai da minha mãe teve Alzheimer precoce, e minha avó, que é a mãe da minha mãe, está com Alzheimer. Eu trabalho com isso e eu vejo que minha mãe já tem alguns sinais. Minha mãe é super nova, minha mãe tem 63 anos, e eu já vejo alguns sinais. Só que assim, não é uma doença que a gente fala que é genética. Genética a gente fala quando passa de pai para filho. Por exemplo, se o pai é careca, o filho vai ser careca, porque é genético. Agora o Alzheimer não. O Alzheimer tem muitas famílias que não tem ninguém que tenha doença de Alzheimer, essa pessoa pode ter. E pode ser que, por exemplo, eu tenha 5 filhos, um tem Alzheimer ou nenhum desenvolva a doença de Alzheimer. Então, assim, não é uma doença que ela é característica da genética. Mas sim, se eu tiver pessoas mais próximas a mim, eu vou ter mais chance. Mas os estudos mostram que é 20% de chance só, né? Mas é lógico, se eu tenho uma avó, um pai muito próximo a mim, que geralmente são pacientes que falam, meu pai, meu tio, o irmão do meu pai, todos já eram meio esquecidos, porque antigamente era comum, né? A gente achava que era normal ser gaga. Aquele velhinho vai ficar gaga. Seria outro meu comentário. Ficar velha é igual ficar gaga, esclerosado. Esquecida, né? A gente achava que era normal. Até quando eu era pequena, eu achava, minha bisavó era esquecida, a gente achava que era normal. Isso. Então a gente tem essa questão assim. Não desenvolver a doença de Alzheimer. Um filme que eu gosto bastante de indicar, e ele mostra bem essa questão também da genética, é aquele filme Para Sempre Alice, que as pessoas encontram, tinham no Netflix, às vezes achavam no YouTube, no Google, por causa que lá ele mostra que eles fizeram o teste, um filho, a filha, né? Ela percebeu que ela teria chance de ter doença de Alzheimer, um filho não teria chance e uma filha não quis saber o resultado. Então é bem isso, é questão da loteria mesmo. Daí eu sempre pergunto nas palestras que eu faço, né? Vou te perguntar, Márcia, se existisse hoje um exame que você pudesse saber que você vai ter ou não a doença de Alzheimer, você gostaria de fazer? Fizeram essa pergunta do câncer outro dia. Eu gostaria de fazer. Gostaria de fazer? Gostaria de fazer. No caso do câncer, a gente sabe que tem muitos métodos de prevenção. Por exemplo, se eu sei que eu sou propícia, que eu vejo que tem muita gente está fazendo, né? Eu tenho chance de ter o câncer de mama, já estão tirando a mama antes do câncer. Isso. Né? Agora, no caso do Alzheimer, não tem o que fazer. Porque as medidas de prevenção que eu tenho para prevenir a doença, eu posso fazer sem eu saber se eu vou ter ou não. Que são coisas simples. Quais são a prevenção? Alimentação saudável, evitar o abuso de álcool, abuso de drogas, praticar atividade física. Então, até fiquei surpresa desse professor de yoga aí que você comentou, de Pilates, né? Pilates, que não quer aceitar idosos porque atividade física, ainda mais o Pilates, ele beneficia. Porque a pessoa não aceitou porque ele falou que não sabia lidar com os mais velhos. Talvez ele até ele tenha essa consciência que faz bem. Mas ele ficou... então, aí ele falou assim, nem vou, eu não vou admitir, né, o aluno, porque eu não sei. Mas isso a gente vê nas academias também. Sim. Né? O pessoal não está preparado. Né? Enfim, mas só para voltar nessa questão que é bem importante. Não quis trabalhar, né? Às vezes a pessoa aceita e não sabe trabalhar e prejudica todos. Pelo menos ele foi honesto. Foi honesto. Ó, a Val, que é uma amiga minha, ela está fazendo essa pergunta. Né? Então ela falou dos cuidadores, dos filhos, Alzheimer, prevenção. Como eu posso me proteger disso? Né? Que você estava falando. E se você está falando da epigenética, eu posso ter uma predisposição. Sim. Não é certeza que eu vou ter, mas dependendo do meu comportamento, a probabilidade... E que a gente vê
principalmente na Abras, né? Eu sou coordenadora da Abras, que é a Associação Brasileira de Alzheimer aqui da cidade de Limeira. O que a gente vê? Cientificamente, não tem estudos que comprovam o que a gente vê muito na prática, né? Eu trabalho com isso há muitos anos, né? Faz de 14 anos que eu trabalho só com pessoas com doença de Alzheimer e que a gente percebe mais. E você vai começar a ver através das suas amigas os relatos. Geralmente, é uma pessoa que ela estava seguindo o caminho dela tranquilamente, com a memória normal, era uma pessoa totalmente autônoma, totalmente independente, mas sempre acontece algum fato muito marcante. Então, por exemplo, eu já tive pacientes que a idosa perdeu uma chácara que ela amava, um sítio que ela amava, a família vendeu sem ela saber. Já tive clientes que foi quando o esposo faleceu, ela tinha 50 anos, ela não se conformou que o esposo faleceu do nada, eles tinham planos de viajar. Outros casos são casos de filhos que morrem, algum luto, alguma perda muito grande. Então, o que eu acredito que eu vejo muito na minha prática clínica? Eu posso ter o gene? Eu posso. Eu posso até ter alguns fatores de riscos, por exemplo. Eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, sou sedentária, né, não me alimento bem. Tem várias questões que vão acentuar e que eu tenha mais chances de ter doença, não estudar, né, ter o cérebro sem exercitar meu cérebro. Mas eu vejo que tem alguns fatores da questão mesmo psicológica. Algum trauma que essa pessoa... Tanto é que eu pergunto para a família, não teve nada durante um ano que aconteceu, que vocês notaram que a partir daquele evento essa pessoa começou a ficar pior? Elas falam, é verdade, deixa eu lembrar. Foi quando meu pai morreu. Foi quando sofreu um acidente. Então, assim, a gente vê que tem sempre um marco, algum marco muito importante na vida dessa pessoa que parece que daí desencadeia aquele gene que estava adormecido. Né? Então, a gente não tem muitos estudos sobre isso, mas a gente que trabalha na prática, a gente sempre vê isso. E está sempre relacionado com algum fato. E até é importante daí a questão do seu trabalho. Né? Que você trabalha essa questão de viver plenamente o dia a dia, o presente. E a gente vê que, por mais que na teoria isso pareça fácil, não é. Ainda mais que uma idosa. Eu ia falar assim, igual eu falei, nossa, uma idosa que desenvolveu Alzheimer, né, entre aspas, por causa que perdeu um terreno. Mas é que para ela o terreno era muito importante. Ela falava para mim, em toda a sessão, ela repetia, nossa, porque meu terreno, eu gostava muito dele, a chácara era linda. Então, assim, são questões que mexem muito com o sentimento. Então, eu percebo muito isso, que não é só a questão, por exemplo, também, geralmente assim, e aí que entra muita confusão entre a doença de Alzheimer e a doença vascular, né? A vascular, geralmente é o quê? O idoso tá lá, ou não precisa ser tão idoso, que a gente sabe que tem demências já para jovens a partir de 30 anos. Do nada, teve um dia uma convulsão, ou teve um desmaio, caiu no chão, a família foi socorrer, ele acordou bem. Às vezes, até leva no hospital, é muito difícil o hospital, ainda mais público, fazer alguma ressonância, alguma coisa, então eles não vão ver nada, só vão ver sinais vitais, e a vida continua. Das famílias começam a relatar, olha, depois daquele dia que o vô teve aquele desmaio, ele começou a ficar cada vez mais esquecido. Ele começou a perder a fala. Eu tive uma cliente que não falava. E todo mundo achava que era um trauma por causa que o filho dela tinha sido preso. Aí, conversando, um dia eu estava num congresso e deu start. Falei, pronto, é isso. Ela teve um micro AVC. Daí foi fazer a ressonância, estava mesmo, ela tinha tido... Que assim, é tão pequeno e tão sutil esses micro derrames que só muda o comportamento da pessoa. Só que no dia a dia a gente não consegue perceber. Ao passar do tempo que a gente vai vendo que essa pessoa vai piorando. Então tem essa questão também. Então, primeira questão aí é um mito. Genética não é porque minha mãe tem Alzheimer que eu vou ter também. Legal. Mas é um sinal que eu tenho que me cuidar bem mais. Não tem aquele caso, eu sei que meu pai é alcoólatra, eu não bebo álcool. Então, mas é melhor eu não beber álcool. Por mais que eu
possa não ser alcoólatra, não sofrer disso, mas é melhor eu evitar, né? Já que eu sei que eu tenho na família essa tendência, é melhor eu evitar. Não vou pagar para ver, né? Não vou esperar pagar Sim, para ver. legal. Assim, a gente também vê, ouve muito no senso comum de fazer palavras cruzadas. Evita Alzheimer? Ah, isso. Esse Amplia daí. a resposta, amplia. Então, assim, palavra cruzada, né? A gente está falando de jogos intelectuais. Então, é xadrez, sudoku, palavra cruzada, caça-palavra, as idosos adoram, bingo, tudo que trabalha a mente. Tudo isso é importante. Mas ele é um método de prevenção, não é milagroso, né? Não vai ser assim, eu estou fazendo palavra cruzada, eu não vou ter Alzheimer. Não, a gente sabe que são vários outros, é o mesmo caso lá da genética. Então Uhum. mas é lógico. Se eu tenho um idoso na minha casa, eu tenho minha mãe, é melhor eu deixar ela fazer as palavras cruzadas dela, do que ela ficar, por exemplo, em frente da televisão o dia inteiro olhando para a parede. Que eles não estão assistindo, eles estão só olhando para a parede. Então, sim, de todos os males, é melhor fazer atividade. Mas o ideal é o quê? Que ele faça atividade que tenha desafios. Quando eu estou só na palavra cruzada, eu estou trabalhando no meu cérebro só essa região que trabalha a palavra cruzada. E Então, não sei se, isso. não sei se você Era lembra, isso que agora eu não queria, está nessa era moda. isso que, era isso que eu queria Mas chegar, né? eu lembro que quando começou essa história do celular, a gente baixava os joguinhos. Eu tirei todos do meu celular, mas antes eu ficava naqueles joguinhos, da cobrinha, de joguinho. Você lembra que quando a gente começa a jogar, a gente presta atenção. Mas chega um ponto que a gente começa a jogar no automático. O dedo tá indo lá, a gente nem tá pensando. É como se fosse uma distração mesmo. Que a gente vê essa questão de passar a tela do TikTok, virou um modo automático. Ninguém mais está prestando atenção. Então, a gente associa como se fosse quando a gente está tirando a habilitação. Quando a gente começa a tirar a carta, no começo fica, opa, deixa eu tirar o freio de mão, deixa eu apertar a embreagem, primeira marcha, marcha ré, deixa eu olhar o retrovisor. Então, a gente fica tenso, porque a gente precisa. Mas aí chega um ano, vai sozinho. Às vezes eu chego aqui em casa, não sei nem como o carro veio. Não sei se eu passei Automatizado. semáforo, não sei se eu passei perto de alguém, porque a gente está no modo automático. Então, quando eu compro jogos, esses jogos que a gente fala que tem na banca de jornal, igual tem um senhor lá que está com a gente, ele adora Numerix, que é difícil, ele era professor de matemática, mas ele só joga Numerix. Então, ele só é bom no Numerix. Agora, se a gente for fazer outras atividades, como fluência verbal. Ai, senhor Marcos, por favor, me fale nome de animais. Ele não vai saber falar. Ele vai ter um repertório muito pobre. Então, a gente tem que usar jogos que vão estimular todas as áreas cerebrais desse idoso. Senão, fica só no modo automático. A gente só faz novas sinapses, que seria aquelas novas conexões de neurônios, quando a gente aprende coisas novas. Então, só o fato, por exemplo, de eu levar a minha avó em Olambra para conhecer flores, conhecer um bairro novo, ela já está fazendo novas conexões. É semelhante a um jogo de quebra-cabeça, por exemplo. Agora, se eu ficar só no mesmo caminho, não sei se você já ouviu falar, lógico que ouviu falar, né? Você, excelente. A neuróbica, que seria uma aeróbica do cérebro. O que esses cientistas eles pregam? Que a gente tem que sair da rotina. Então, eu faço caminhos diferentes, coloco o relógio num braço diferente, escovo meu dente com um braço diferente, não dominante. Então, começo a fazer coisas diferentes que vai fazer com que o meu cérebro vá se reestruturando. Não é a mesma coisa da palavra cruzada, do caça-palavras. Eu posso fazer? Posso. Por mais que eu mude de nível, eu vou estar trabalhando sempre a mesma área do meu cérebro. Então, o cérebro é importante que ele seja completo. Então, assim, uma coisa também que sempre me perguntam. Minha mãe tem dificuldade de memorizar nomes. O que eu vou trabalhar com ela? Eu vou trabalhar essa perda essa dificuldade que ela tem de memorizar nomes, mas ela é muito boa em guardar telefone
ou eu vou ficar só trabalhando a função que ela é boa, que é de guardar telefone. Então a gente tem que trabalhar os dois, porque eu tenho que tanto manter essa expertise que ela tem em guardar números de telefones, como também desenvolver essa dificuldade que ela tem de guardar nome de pessoas. Então, por isso que é importante que a gente tenha todo esse conhecimento, que eu vou ter que fazer lá uma balança. Ela tem que estar sempre o melhor possível que ela conseguir. Então, cada vez melhor em todos os aspectos. E outra coisa que eu sempre brinco também, Márcia, às vezes o cliente fala assim, ai, doutora, estou com dificuldade de guardar os endereços. Eu falo, mas você guardava antes? Não, não guardava. Eu falei, então não é milagre. Né? Não é porque envelheceu que vai começar a guardar tudo. Não, também é um outro mito. As pessoas acham que todo mundo tem o mesmo poder de memorização do que todo mundo. Eu falo assim, ah, nossa, mas minha irmã lembra tão bem isso. E eu não lembro. Mas assim, eu nunca lembrei, então não vou lembrar nunca. Essa é a minha dificuldade. Cada um tem o seu lado especial. Né? Então, não é milagre também. Eu mesmo sou péssima para nomes, mas eu sou ótima para fisionomia. Então, ainda mais assim, eu vejo uma pessoa, ela é da academia, e eu vejo ela, por exemplo, com o uniforme de uma empresa, eu não vou reconhecer nunca. Porque eu associo a pessoa com o que eu estou acostumada, eu tenho esse problema. Mas eu já sei que eu sou assim. Quando eu estiver velhinha, eu vou achar que eu tô ruim de memória porque eu não consigo lembrar. Não, essa é a minha característica. A gente consegue treinar através de exercícios que a gente faz na estimulação cognitiva para que eu consiga ter mais facilidade de gravar essas informações. Mas eu nunca vou ser igual a outra pessoa que sempre foi boa nisso. Então é outro Legal. também. Outro nível. Porque a gente vê, né, que a rotina é um pecado para o cérebro, né? É um pecado, assim. Se eu faço sempre um bolo de chocolate, né, então vou tentar fazer de limão, né, para dar para dar esse tchutchu, porque é uma neurorópica, né? É um tchutchu, né? Estou fazendo aqui um movimento muscular no meu cérebro e desafiar, né? Que nem você falou, né? Então você escova com a mão predominante, escova com a esquerda, né? Agora, o que você falaria, então, para a pessoa, então, tomar um pouquinho de cuidado na questão da memória? Assim, tem aquela, né? Nem vou falar sobre envelhecimento normal e patológico, mas a questão da memória o que chama atenção, né? Para a pessoa começar a desconfiar, será que estou caminhando para uma demência, né? Ou para uma doença de Alzheimer, ou essa questão da memória, sei lá, pode ser mil coisas. É muito próxima a linha entre a normalidade do esquecimento e a patologia. Então, o que geralmente a gente associa? É normal esquecer chave, é normal esquecer data, é normal. Outra vez eu estava com uma cliente, a gente estava fazendo uma oficina de memória lá na Unicamp, em Campinas. Eu no final, assim, ela olhando pra minha cara, só tinha nós duas no estacionamento. Ela, doutora, eu não lembro onde eu pus meu carro. Ele teve que chamar o segurança para ficar olhando de um por um qual que era o carro dela, para lembrar onde tá. Ainda bem que ela estava na oficina de memória. Mas só esse fato em si não é tão preocupante. O que acontece é se esses fatos começam a ser corriqueiros, se eu começo cada vez mais a esquecer coisas mais graves, e o principal, que eu começo a ter dificuldade de fazer as minhas atividades do dia a dia, que a gente fala que são as AVDs, atividades básicas do dia a dia. Então, a partir do momento que eu começo a ficar tão esquecida, que eu começo a ter dificuldade de trabalhar, eu começo já, né, tenho que prestar atenção. Ou eu tô tão esquecida que toda vez que eu chego em casa, o fogão tá ligado, super grave. Então, assim, não vai ser o evento em si, mas a frequência com que esse evento está acontecendo na minha vida. Porque às vezes a gente está num momento de estresse, né? Agora começou o ano, essas questões de pandemia, tá todo mundo cansado. É normal a gente esquecer algumas coisas, até um ato de proteção, né? O esquecimento, ele é uma proteção para o nosso cérebro.
Já pensou se a gente lembrasse de toda vez que a gente foi assaltado, toda vez que aconteceu alguma coisa ruim na gente não ia conseguir viver. Então, o esquecimento, ele é uma proteção. Mas acontece que a partir do momento que eu começo a esquecer tanto, que eu não consigo me lembrar, por exemplo, na minha empresa, se o idoso foi ou não hoje lá no centro-dia, se chegou ou não a comida, se eu lembrei de dar comida para os meus filhos ou não. Eu começo a ver que isso está cada vez mais recorrente e cada vez mais intenso, né? A gente começa a se preocupar. Teve uma fala que eu vi uma vez de uma geriatra que ela falou assim: quando que se a gente olhar a chave e esquecer onde está a chave, tudo bem. Fala assim, onde eu pus a chave, até aí tudo bem. Mas a partir do momento que eu olhar para essa chave e eu não me lembrar para que ela serve, né, olhar o objeto e não lembrar mais para que ele serve, daí é muito mais grave. Né? Mas é lógico que isso aí já é na fase muito final. Mas a gente vê, por exemplo, tem clientes nossos lá que, se a gente dá, por exemplo, a gente deu para eles esses dias, dá um potinho para se virar. Eles começam a colocar na boca, eles não lembram para que serve. E daí já é uma fase muito mais avançada. E a gente daí já passou do limite. Teria que ter muito antes a gente ter previsto, prevenido, para evitar chegar nesse estágio, né, da doença. Eu participava também lá no IPQ de reuniões para cuidadores, né? Uma colega minha, ela fez o mestrado e o foco dela era o estresse dos cuidadores, mas levar conhecimento para os cuidadores, familiar, só os familiares. E eu lembro que era uma troca sensacional e eu lembro de algumas pessoas que eram casos repetidos, que demorava muito para chegar no diagnóstico, né? Então demorava muito, essas reuniões aconteciam, sei lá, uns 5 anos atrás, não faz tanto tempo. Então, o familiar não estava muito legal, alguma questão de memória, esquecimento, enfim. Aí ia para o médico, então ia para o neuro, ia para o psiquiatra, ia para o clínico geral. E aí sempre se queixavam, né? Olha, se eu soubesse que meu pai e minha mãe estava com início aí de demência ou doença de Alzheimer, hoje eles estariam, né, um pouquinho mais estabilizado, ou enfim, tendo uma vida um pouquinho diferente. Então, assim, aí a minha pergunta seria por onde começar, né? Porque eu lembro que tinha essas dúvidas, porque leva aqui, por onde começa? Ou quando, que tipo de sinais? Então você já falou, quando se repete, então o negócio não é esquecer a chave, mas a frequência que a pessoa esquece a chave, ou perde a chave, ou deixa o fogo ligado, né? Então a frequência. E por onde começa? Por onde a pessoa começa a buscar ajuda? Então, infelizmente, Márcia, que a gente vê até na Brasa, é uma discussão que a gente está tendo muito grande na Regional São Paulo, que é de onde eu pertenço, é isso, que geralmente a sociedade vai ter acesso à unidade básica de saúde. Então, o que a gente percebe? Os próprios médicos não sabem definir uma demência. Quantos de vocês já ouviram falar assim, é normal da idade? Isso, Ela tá isso. com dor, é da idade. É assim mesmo, vai só piorar. E não dão nenhum respaldo, nenhuma dica. Nem às vezes eu falo assim, às vezes só de falar assim, procura na sua cidade se tem uma abraço. Ou procura na internet sobre nada. Simplesmente os médicos, né? Alguns médicos, né? Vamos generalizar, eles não conhecem a doença. E, então isso é muito grave. Então, o que a Brás estava fazendo antes da pandemia? Ela fechou com... Esqueci qual laboratório que é. Mas estava fazendo capacitação nas UBSs com os profissionais médicos. Para que eles parem de replicar que é da idade, que é normal. Então, assim, eu mesmo recebo muitos casos que eu falo assim, mas Débora, você está falando para mim que meu pai está muito agitado, que ele está precisando tomar alguma medicação, que ele não está bem, mas eu fui no neuro a semana passada e o neuro falou que meu pai não tem nada. Então fica aquela discussão, né? Médico é Deus. Eu posso falar de médico porque minha mãe é médica, então ela já até sabe. Mas assim, a gente sabe assim, daí a gente fica naquela saia justa, igual mesmo. A semana passada, uma cliente nossa, o pai dela já tá com a gente desde o início.
né, do centro-dia. Ela falou assim, Débora, ó, eu relatei para o médico que meu pai tá dormindo, ele dorme às 7 da noite, porque é quando chega a cuidadora, porque o centro-dia é até às 6. Então, o motorista leva ele para casa, ele chega na casa dele, às 7 chega a cuidadora para ficar com ele de noite. E dá umas 5 horas, 6 horas da manhã, ele acorda e fica ansioso, olhando no relógio, falando assim, ah, cadê a motorista que não chegou? Então, ele fica toda hora com essa ansiedade. Daí ela falou que o médico passou quetiapina, né? Passou para o pai dela quetiapina. Para ele pediu para dar o remédio às 4 horas, para que até umas 7 horas ele já tá mais sonolento para ele dormir. Eu falei assim, olha, a gente não, assim, é antiético, né? A gente não pode discutir condutas. Então, eu falei, a senhora tem que seguir o que o médico orientou. Mas não seria mais fácil conversar com a cuidadora e fazer com que ela fique mais tempo com ele acordado? Porque uma pessoa que deita para dormir agora às 7 horas da noite, é lógico que ela vai acordar cedo, ainda mais idoso, que a gente sabe que tem um sono muito mais um tempo curto de sono. Então a gente vai começar a atacar medicação para ele dormir, sendo que ao invés de a gente tentar fazer com que a rotina dele, se ele dormir mais tarde, com certeza ele não vai acordar tão cedo. E essa ansiedade que ele tem. Por que ele está ansioso? Porque na casa dele ele não faz nada. São poucos cuidadores que sabem trabalhar com essa questão de distrair esse idoso, de estimular esse idoso, de fazer companhia com o idoso. O que a gente vê hoje na realidade? Eu posso falar porque eu dou aula para cuidadores de idosos desde 2014. Cuidador hoje em dia, gente, não sei como é aí na sua cidade. Você é de São Paulo, Márcia? São Paulo, capital. Agora aqui em Limeira é assim, você chega na loja, onde você vai, tá tudo no celular. As pessoas, às vezes, vê que você entrou na loja, continua conversando, até Uber, às vezes, está falando no celular. Então, assim, cuidador, hoje em dia, muitos deles ficam o dia inteiro no celular e deixam o idoso de lado. Então, não estão estimulando, não fazem companhia para ele. Eles são pessoas, igual esse senhor que eu estou falando, ele é viúvo, ele é sozinho. Então, ele precisa de uma companhia. Então, a ansiedade dele é ir logo para o centro-dia, que lá ele vai conversar, vai ter os amigos. Então, assim, até que ponto a gente vai ficar dopando nossos idosos? Né? Tem instituições que dopam. Tem famílias que levam... Assim, pra gente, segunda-feira é o pior dia. Porque o idoso fica na casa dele de sábado e domingo. Então, segunda-feira, eles vêm totalmente dopados, sem banho, totalmente judiados. Assim, é muito triste. A gente fica assim a semana inteira, igual hoje é segunda, terça, quarta. Na sexta-feira, eles estão ótimos, estão felizes, vão para casa. Quando chega a segunda-feira, não é todo filho que tem paciência para cuidar. Sim, é. É que você tá. Então, você falou dois itens comportamentais, né? De estimular em casa, né? O sono, né? Então, de tentar prolongar um pouquinho mais a hora de dormir, né? Menos não deixar ele dormir de dia. E estimular, né? E estimular o idoso, enfim. Só que a gente vai cair no que você acabou de falar: a falta de paciência e falta de tempo. De quem cuida. A falta de paciência, a falta de tempo de quem cuida desse idoso e fora os que moram sozinhos. Que aí eu acho que é outro tema que a gente fica com uma baita saia justa, né? Mas, bom, deixa eu só, olha, tem aqui o Marcos, ele está perguntando, que ele está falando que o pai dele tem Alzheimer, ele queria fazer duas perguntas. Ele reparou que o pai dele, quando fora de seu ambiente normal, ele piora bastante, se agita, coisa que não ocorria antes. Outra pergunta se existe algum equipamento público na Zona Norte para tratamento de Alzheimer. Depois a gente posso falar para ele, então. Então, assim, Marcos, é muito comum que eles se sintam desprotegidos em lugares que eles não conhecem. Por isso que, geralmente, quem tem doença de Alzheimer, eles não gostam de público, não gostam quando tem muita visita em casa, muita criança falando, porque eles ficam perdidos. Então, na verdade, ele fica agitado ou nervoso porque ele está com medo. Ele não está entendendo o que está acontecendo. Imagina, igual meu filho aparecer gritando, se fosse meu avô vivo, meu avô ia falar, chega, para, muito barulho. Então, na verdade, igual também a questão do síndrome do pôr do sol, que eles têm muito medo da noite. É porque eles têm medo de desconhecido. Então, tudo que a gente for fazer com eles, é muito importante a gente falar. Por exemplo, assim, pai,
eu vou te dar agora um medicamento para o senhor ficar mais calmo, ou um medicamento para o diabetes. Pai, agora eu vou dar um banho no senhor. Porque que a gente faz? A gente tem mania de fazer tudo automático e já relando neles. Eles vão ficar agressivos. Então, nesse caso, tá na rua, tanto é que vai chegar uma fase que não tem como sair mais de casa com eles. Porque eles ficam muito agitados. Tem idosos que começam a ofender as outras pessoas na rua, né, xingando de palavrão. Então, fica muito difícil. Por isso que eu falo, o Alzheimer é uma doença que prejudica quem cuida. Porque vai chegar a um ponto que quem cuida, geralmente é um filho só que vai cuidar. São 7 irmãos, um só que vai cuidar. Vai chegar a um ponto que, igual o que aconteceu com a minha avó, que ela chegou a um ponto que ela não conseguia mais sair de casa. Porque se ela saía, meu avô falava ele ficava gritando em casa. E se minha avó levava ele na rua, dele fazia escândalo na rua. Então a gente acaba sendo prisioneiro. E é uma doença que não vai durar 1 ano, 2 anos. Eles podem durar 16 anos, 15 anos. Eu já vi várias filhas que não casaram, que não tiveram a vida delas para cuidar dos pais, pois ficam sem chão, porque a vida inteira foi cuidar desse idoso. E com o passar do tempo, eles vão piorando. Então, sim, é muito comum eles ficarem agitados com outras pessoas. Daí o que a gente faz? Geralmente, tem alguma pessoa que eles têm mais afinidade. Então, seria ideal que, assim, quem tem Alzheimer, muitas vezes, ele não está entendendo o que eu estou falando, mas ele entende a entonação que eu estou falando. Então, se eu falar assim, Dona Márcia, vamos sentar, vamos tomar um café. Se eu falar tranquilamente, é mais fácil do que eu falar, Márcia, vamos tomar café, que ela vai achar que eu estou agredindo. Eles vão ficar cada vez mais agitados, mais nervosos. Então, a gente tem que mudar o nosso tom de voz, porque eles sentem a nossa energia. Então, eles percebem. Se a gente tiver, que saco, é a 10ª vez que eu tô fazendo meu pai sair de casa, ele não sai, eu tô nervosa, o médico vai perder a consulta, a gente acaba descontando. E eles percebem. Então, daí é pior. Então, tem que ser... É uma mágica. A gente tem que se manter tranquilo. Senhor Chico, por que o senhor tá agredindo? A gente não quer ser o mal. A gente só quer que o senhor vá lá tomar um banho para o senhor ficar cheirosinho. E isso é paciência e não é fácil. O ideal é que tenha a divisão de cuidados. Né? Qual que foi a segunda pergunta dele? Se tem algum lugar... Na Zona Norte, da Zona Norte tem algum centro, talvez que tenha, né? Algum centro-dia, né? Talvez algum centro-dia. Mas acho que pela Brasa, não sei. Depois eu posso até falar com ele, né? Perguntando pela Brasa, acho que eles têm como indicar, né? Em São Paulo tem bastante centro-dias e bastante lugares, né? Tá tendo um investimento grande nessa questão. Mas o que eu percebo é que eles estão focando muito nos idosos saudáveis, que seria esses centros de convivência, grupos de terceira idade que vão para a Jore. Agora, esses idosos mais acamados em casa, esses que já estão com uma demência, né, que não estão mais na fase leve, a gente vê que falta muito política pública ainda para eles. Principalmente o suporte para quem cuida. Porque se eu estou com alguém com Alzheimer na minha casa, como eu vou trabalhar? Uma cuidadora é caríssima, né? Em São Paulo é 2.000 e pouco. Precisa de 2. Então, assim, é uma questão assim de a gente começar a pensar mesmo como será o nosso futuro. Né? Eu brinco que eu sou gerontóloga por egoísmo, porque eu estou pensando no meu futuro. Quem vai cuidar de mim? Em que instituição eu vou ficar, meu Deus do céu? É caríssimas. São caríssimas. Né? Então, assim, uma instituição boa hoje é um valor muito aquém do salário mínimo. Né? Então, a previsão é de 2 milhões em 2050 de idosos. Não, é muita coisa. É muita coisa e é isso que a gente está falando, né? Os profissionais não estão prontos. Você viu quanta coisa precisa ser feita. Então, está sendo feito um treinamento nas UBSs para orientar e para desconfiar se isso é demência ou não, né? A medicação aí, além da conta, ao invés de fazer um outro trabalho, não, medica e põe para dormir. Né? Falta de paciência, o estresse do cuidador, né? O estresse dos cuidadores também, que é gigantesco, e as pessoas ainda não vai fazer com que esse cuidador tenha mais chance de desenvolver o Alzheimer.
não é? Tá cuidando de uma mãe que tem Alzheimer, mas a pessoa tem um baita estresse porque não tem tempo para nada, e aí bate ali, né, Com a certeza. probabilidade, né? Então, olha quanta coisa. Por isso a ideia de levar, né, essas informações, e isso que você falou também. Uma das questões que me fez falar um pouquinho sobre o tema do envelhecimento agora, no Janeiro Branco, é essa ideia, né? Então, porque tá velho vai esquecer, porque tá velho vai deprimir, porque tá velho vai doer o joelho, porque tá velho não preciso mais estudar, porque... Então, estou muito velho para isso, muito velho para aquilo, enfim. Então, amanhã eu vou falar sobre depressão e as questões cognitivas, né? Desenvolver Alzheimer, também com a doutora Rita, lá do Proter. Não sei se você conhece, mas eu vou indo por essa linha. Débora, você quer dar mais algum recado, assim, que você acha muito legal? Porque a gente levantou várias questões, vários problemas, várias possibilidades aí, né? Algumas dicas. O que que você... Infelizmente, eu não tenho a resposta para todas, né? Mas uma Sim, não. coisa, Márcia, que eu sempre gosto de falar em todo lugar que eu vou, nas rádios, nas TVs, quando me convidam para as lives, é que a gente sempre pratica a empatia. No sentido não só do que a gente está falando de boniteza, que todo mundo está falando, mas assim, se eu tenho hoje um pai, uma mãe, um avô, uma avó com uma demência, eu tenho que pensar em como eu gostaria de ser cuidado. A gente tem ainda esse estigma que o idoso bem cuidado é aquele que está comendo e está cheirosinho, não está cheirando xixi. Então, eu acho que se eu manter minha mãe num lugar, na minha casa, na casa dela, ou então sozinha na casa dela, limpinha e comendo já é o suficiente. E não são mais gerações de idosos assim. Não é mais aquela vovozinha que vivia fazendo bolo, fazendo pão. Não são idosos assim. São idosos que já trabalhavam, que sustentaram a família. Então, assim, imagina eu num lugar, numa instituição, o dia inteiro sentada numa poltrona, não para televisão. Eu vou endoidar, acho que você é aquela idosa que vai causar lá dentro. Eu já até falei para minhas cuidadoras, vocês cuidam bem de mim que eu vou dar trabalho. Imagina eu numa instituição que eu sou obrigada a tomar banho 5 horas da manhã, no frio, porque tem que ter uma rotina para conseguir todo mundo tomar banho. Ou todo dia a mesma coisa, aquelas sopas toda sonsa, frango, eu não gosto de frango, não gosto de ovo, eu sou chata para comer. Então, assim, vamos Você ia pensar, dar trabalho. eu vou dar trabalho? Então, assim, a gente tem que pensar do mesmo jeito. Eu sei que às vezes não são todos os pais que foram bons. Né? A gente já tem essa realidade, né? Não tem mais aquela fantasia de que todo pai, toda mãe foram perfeitos. Não. Sim, Mas sim. eu tenho que pensar que se fosse ao contrário, muitas vezes os nossos pais jamais iam deixar a gente com uma babá que era mais barata, que achou no jornal. Ah, cuido do idoso por R$ 50 no jornal, daí pega o ano novo, o Natal, fica com meu pai, que é minha mãe, eu volto no dia 10. E é isso que acontece na realidade com os idosos. Eles não querem nem saber quem é a cuidadora, que quer só se livrar. Então, assim, pensar nisso, se fosse a nossa, quando é a gente tinha essa paciência, os pais tinham a paciência. Ou não, né? Às vezes eu tinha os pais que não tinham paciência. Mas eles fizeram o melhor que eles puderam. Então agora a gente vê filhos que estão usando a aposentadoria dos pais para si próprios. Não dão nem o básico, nem a comida básica. São idosos. Eu tive um paciente que o pé necrosou porque o filho não teve a coragem de levar o pai no hospital para ver o pé dele que estava com diabetes, sabe assim? E daí teve que amputar. Assim, são coisas assim horríveis. São questões assim que a gente é desumano, né? Mas a gente sabe que vive numa sociedade que é o que eu falei na rádio, né, o mês passado. O problema nosso é que não é só os idosos que estão sofrendo. São as mulheres que estão sofrendo, são os gays, são os negros, são os cachorros, são as crianças. Então, assim, é uma humanidade totalmente desumana. Então, infelizmente, nas prioridades, o idoso está por último. Porque a gente está dando muito mais voz nas outras causas que também são importantes. Mas o Sim. idoso vai sempre ser o último caso que a gente vai pensar. Né? Por isso que eu sempre luto por eles, porque são pessoas indefesas. Né? Mas, infelizmente, a gente vê que
se cada um fizer um pouquinho, né, igual você fazendo essa live, tirando dúvidas, né, a gente conseguir, né, pelo menos ao nosso redor, tirando alguns estigmas, a gente consegue fazer um mundo melhor. E eu aí, em primeira mão, esqueci de falar, hein? Esse ano, a Brasa, as reuniões da Brasa voltam a ser presenciais, que até agora, após a pandemia, estavam sendo online. Então, quem quiser participar das reuniões, quem é da região aqui de Limeira, aqui próximo, as nossas reuniões vão começar em fevereiro, toda a última quinta-feira do mês. Então, é gratuita. Toda família que tem alguma dúvida, quer ter alguma orientação, né, pode me chamar aqui nas redes sociais para tirar as dúvidas também, tá bom? E conto você também, Márcia, você que também faz esse trabalho tão bonito, se quiser falar alguma coisa, algum recado, né, nessas questões dos cuidados, né, de cuidar de quem cuida, né, que acho que é o seu papel principal, as portas estão abertas, tá bom? Não, obrigado, É né? sempre A gente muito bom mantém a falar com parceria. você. A gente mantém a parceria. Então, a minha ideia é sempre essa, né? É sempre uma das, né? É levar um pouquinho de conhecimento, de fazer um pouquinho diferente, né? De fazer o mundo melhor. Cada um tem uma causa, né? A minha sempre foi o envelhecimento, sempre foi os idosos desde a faculdade. Então, eu agradeço também a sua contribuição, né? Acho que de tocar, se for uma palavra sensacional, da empatia, né? De me colocar no lugar, e eu me coloco já hoje no lugar da minha mãe, que é uma pessoa que sempre foi muito extremamente Ativa. independente, né, ativa e tudo mais. E às vezes quando ela, né, não quer algo, fica brava, eu, nossa, se fosse eu no lugar dela também não ia querer, ou gostaria de diferente, enfim. Então a empatia é um pré-requisito aí, né, bem interessante de quando a gente vê um idoso na nossa frente andando mais devagar, ou no caixa no caixa do supermercado mais lentificado, porque a gente vê também muito falta de paciência, né? Sei Hoje lá, em dia é tudo rápido. tudo, imagina, tudo rápido. E nós vamos envelhecer e nós vamos ficando mais lentificados, né? Lentificados, E não problemáticos, repetitivos. não é isso, E né? Ativos, repetitivos. né? E a gente vai ficando mais identificado, mas a marcha, enfim, né? Mas então a empatia, eu acho que ela é muito bem-vinda mesmo, né? De a gente olhar tanto o nosso familiar quanto na rua e se colocar no lugar. E se fosse eu atravessando aquela rua ou andando né? Alguém lá, eu andando ou na fila de mercado, enfim, né? Não, Chegou um aí ponto que esses dias eu estava dirigindo perto da minha clínica, e a minha clínica é na Rua da Santa Casa. Daí eu vi que parou um carro, um senhor ajudando uma senhora a atravessar a rua na cadeira de roda, saindo do carro para ir para Santa Casa. Mas eles me agradeceram tanto por eu ter parado. Eu falei, gente, eu não estou fazendo nada demais, porque tem gente que xinga, né? Tem gente que não tem essa empatia de pensar, caramba, a pessoa está atravessando, tá de cadeira de roda, eu não posso esperar. Né? Então, assim, chegou um mundo muito cruel. Né? Então, essa é, questão mesmo, né, de ninguém tá nem aí para ninguém. Essa é a verdade, né? Muito triste. infelizmente, mas a gente vai levantando nossas bandeirinhas e cutucando. Ó, a Pilar, né, escreveu: o ser humano não tem coragem de enfrentar a própria realidade Sim. futura, por isso despreza os idosos, ou o idoso, né? E é isso que também é outra, aliás, daria até um tema de outra live, que é a não aceitação, né, do Sim. envelhecimento, né? Logo, É uma, logo somos nós. a não aceitação Passa do rápido. envelhecimento passa rápido, Passa passa rápido. rápido. Bom, então eu vou agradecer. Débora, super agradecer, precisando de qualquer coisa, qualquer parceria, é só me chamar, tá? Boa sorte aí nos seus projetos. E também qualquer dúvida a gente Obrigada. pode Viu? perguntar. Ó, ela abriu, né? Ela abriu para, se alguém quiser tirar alguma dúvida, ela abriu para entrar em contato com ela, né? E, Enfim. E Márcia, vem depois conhecer meu centro-dia, hein? eu vou, Vem aqui eu um vou. Vamos dia. Vai marcar ser aí um um imenso workshop, prazer. vamos marcar como se diz? Uma oficina de mindfulness para os Vamos, cuidadores, vamos. né? Agora, se Deixa eu Deus ver. quiser, a Tem pandemia vai aqui melhorar. outro. Ah, Val, adorei a live. Ter alguém que compartilha informações e experiências é um carinho para quem cuida de idosos com Alzheimer. Gratidão, parabéns. Te amo! Que fofa. Beijo, gente. Beijo, Débora. É Vou com Deus. deixar Obrigada, salvo, viu? tá? Eu vou deixar salvo aqui e vou te enviar. Eu vou compartilhar. Tchau.